Era uma terça-feira comum quando Camila se trancou no banheiro durante o horário de almoço. Ela disse para as colegas de trabalho que estava com dor de cabeça. Não era mentira completa. A cabeça doía mesmo. Mas não era aquele tipo de dor que passa com um remédio. Era aquela dor que vem de dentro. Aquela pressão no peito que sobe e aperta a garganta. Ela sentou na tampa do vaso sanitário, respirou fundo e abriu o aplicativo do banco. Seus dedos tremiam, o coração batia rápido. Ela já sabia o que ia ver, mas precisava confirmar. Precisava olhar para aqueles números e entender como tinha chegado naquele ponto de novo. R$ 2.800 negativos. Ela ficou olhando para a tela do celular sem piscar. R$ 2.800. Isso significava que ela não tinha R$ 0 na conta. Ela tinha menos que zero. Ela devia. E o pior de tudo é que faltavam ainda 12 dias para o próximo salário entrar. 12 dias. Como ela ia fazer? Como ia comer? Como ia pagar o transporte? Como ia sobreviver 12 dias devendo quase R$ 3.000 para o banco? Camila encostou a cabeça na parede fria do banheiro e fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Ela limpou rápido. Não podia chorar ali. Não podia deixar ninguém perceber. Ela trabalhava naquela empresa há 4 anos. Era vista como uma profissional competente, organizada, responsável. Se alguém descobrisse que ela estava quebrada, que ela não conseguia nem controlar o próprio dinheiro, o que iam pensar? Mas a verdade é que Camila não entendia como isso tinha acontecido. Ela trabalhava muito. Acordava às 5:30 da manhã todos os dias. Pegava um ônibus e um metrô para chegar ao trabalho. Passava 8 horas sentada na frente do computador. Depois pegava o caminho de volta. Chegava em casa cansada, morta de cansada. E no fim do mês, o dinheiro simplesmente desaparecia. Evaporava. Como se ela nunca tivesse recebido nada. Ela lembrou da última compra que fez. Foi no domingo. Estava rolando o feed do celular, deitada na cama, sem fazer nada. Apareceu um anúncio de uma panela elétrica, aquelas que fazem arroz sozinhas. O anúncio dizia que era a última unidade com desconto. 40% off. Apenas hoje. Ela clicou. Viu o preço. R$ 189. Podia parcelar em até 10 vezes sem juros. R$ 19 por mês. Parecia tão pouco. Parecia que não ia fazer diferença nenhuma. E ela pensou: eu mereço. Eu trabalho tanto. Eu mereço ter uma panela elétrica que facilite minha vida. Então ela comprou. Colocou o endereço. Confirmou o pagamento. Sentiu aquele alivozinho gostoso. Aquela sensação de que estava cuidando de si mesma. De que estava resolvendo um problema. Mas 2 horas depois, a culpa chegou. Aquela voz chata na cabeça perguntando: você realmente precisava disso? Você já não tem uma panela normal que funciona perfeitamente? E essa panela era só mais uma coisa na lista. Tinha sido assim a semana toda. Na segunda-feira, ela comprou um creme para o cabelo que viu uma influenciadora usando. R$ 65. Na quarta, foi um livro que todo mundo estava comentando. R$ 42. Na sexta, uma blusa que estava em promoção. R$ 79. Sábado, um lanche diferente porque ela estava triste. R$ 35. E assim ia. Pequenas compras, pequenos impulsos, pequenos alívios que, no fim do mês, se transformavam em uma montanha gigante de dívidas. Camila respirou fundo de novo e guardou o celular na bolsa. Ela precisava voltar para a mesa. Precisava fingir que estava tudo bem. Precisava continuar trabalhando, porque era isso que ela fazia. Trabalhava, se esforçava, dava o seu melhor. Mas no fim, parecia que nada nunca era suficiente. Ela voltou para sua estação de trabalho, sentou na cadeira e ligou o computador. A tarde passou devagar. Cada minuto parecia uma hora. Ela não conseguia se concentrar. Ficava pensando no extrato, nos R$ 2.800 negativos, em como tinha chegado ali de novo. Porque não era a primeira vez. Era a terceira vez, só naquele ano. Toda vez que o salário entrava, ela prometia para si mesma que dessa vez ia ser diferente. Dessa vez ela ia controlar, dessa vez ia sobrar dinheiro no final do mês. Mas nunca sobrava. Nunca. O problema é que Camila não conseguia identificar onde estava o erro. Ela não comprava coisas caras. Não viajava. Não ia a restaurantes chiques. Não tinha vícios. Ela só comprava coisinhas. Coisas pequenas. Coisas que pareciam inofensivas na hora. Um café especial aqui. Um chocolate ali. Uma revista. Um produto de limpeza.
que prometia facilitar a vida, um aplicativo de streaming novo, uma assinatura de algo que ela nem usava direito. E tudo isso ia se acumulando. Ia engolindo o salário dela sem que ela percebesse. E o pior de tudo era o parcelamento. Aquilo que deveria ajudar, que deveria facilitar, na verdade estava afundando ela cada vez mais. Porque quando Camila olhava o preço parcelado, parecia tão pouco. Parecia que cabia no orçamento. Mas ela esquecia que já tinha outras 15 parcelas correndo. De outras 15 compras que ela tinha feito nos meses anteriores. Então, quando o salário entrava, metade já estava comprometida com parcelas. E sobrava tão pouco, que ela precisava usar o limite do cheque especial. E aí, começava a pagar juros. E aí, a situação ficava ainda pior. Camila olhava para as colegas de trabalho e não entendia como elas conseguiam. Tem gente que viaja todo ano. Tem gente que troca de celular. Tem gente que almoça fora todos os dias. E não parece desesperada no fim do mês. Como elas fazem? Será que ganham mais? Será que tem ajuda da família? Ou será que ela, Camila, é simplesmente incompetente? Será que tem algo de errado com ela? Essa pergunta martelava na cabeça dela todos os dias. E junto com a pergunta vinha a vergonha. Aquela vergonha profunda de não conseguir fazer algo que parece tão básico: cuidar do próprio dinheiro. Ela se formou na faculdade. Ela tem um emprego. Ela é uma adulta funcional. Mas na hora de lidar com dinheiro, ela se sentia uma criança perdida. Na sexta-feira daquela mesma semana, Camila estava voltando para casa no metrô. Estava cansada, exausta. Era aquele tipo de cansaço que não é só do corpo, é da alma. Aquele cansaço de quem está travado na vida. De quem trabalha, trabalha, mas nunca sai do lugar. Ela encostou a cabeça na janela do vagão e deixou as lágrimas caírem. Não conseguia segurar mais. Estava no limite. Totalmente no limite. Ela pensou em desistir, em largar tudo, em parar de tentar. Porque para quê? Para que continuar se esforçando se o resultado é sempre o mesmo? Se no fim do mês ela sempre está quebrada, sempre devendo, sempre angustiada, qual era o sentido de tudo aquilo? Quando desceu do metrô, ela ainda estava com os olhos vermelhos. Passou na farmácia para comprar um analgésico. A cabeça doía de verdade agora. Quando estava no caixa, esperando para pagar, uma senhora que estava ao lado dela olhou e perguntou se ela estava bem. Camila deu um sorriso fraco e disse que sim. Só uma dor de cabeça. A senhora não pareceu convencida. Ela tinha uns 60 anos. Cabelos grisalhos. Um rosto gentil. Ela disse: às vezes a dor de cabeça é só o corpo pedindo um tempo. Você parece cansada, filha. Camila sentiu vontade de chorar de novo. Porque era exatamente isso. Ela estava cansada. Muito cansada. E não era só cansaço físico. Era de tudo. Da rotina. Da pressão. Da sensação de estar sempre correndo atrás e nunca alcançando nada. A senhora pagou os remédios dela e esperou Camila pagar os dela. Quando saíram da farmácia, ela perguntou se Camila queria sentar um pouco num banco que tinha ali perto. Camila aceitou. Não sabe bem por quê. Talvez porque precisasse falar com alguém. Talvez porque aquela senhora tivesse um jeito calmo que acalmava. Elas se sentaram. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Até que a senhora perguntou: o que está te consumindo, filha? Camila não queria falar. Não conhecia aquela mulher. Mas as palavras saíram sozinhas. Ela disse: eu não consigo guardar dinheiro. Eu trabalho muito, mas nunca sobra nada. Eu não sei o que eu faço de errado. A senhora ouviu. Não interrompeu. Não julgou. Só ouviu. E quando Camila terminou de falar, a senhora deu um sorrisinho e disse: você quer saber o que me ajudou quando eu estava igual a você? Camila olhou para ela, curiosa. A senhora continuou: eu tinha o mesmo problema. Trabalhava feito louca e vivia quebrada. Até que uma amiga me ensinou uma regra boba. Tão boba que eu ri na cara dela. Mas eu estava desesperada. Então, eu tentei. E mudou tudo. Camila estava cética. Ela já tinha tentado de tudo. Já tinha baixado aplicativos de controle financeiro. Já tinha feito planilhas. Já tinha prometido para si mesma 1000 vezes que ia mudar. Nada funcionava. Mas ela perguntou mesmo assim: que regra é essa? A senhora se ajeitou no banco e disse: é a regra dos 3 respiros. Quando você sentir vontade de comprar alguma coisa que não seja essencial, você para. Respira fundo 3 vezes, devagar. E pergunta para você mesma: eu realmente preciso disso agora?
Vou usar isso de verdade? Ou estou só tentando preencher um buraco que não é de dinheiro? E depois desses 3 respiros, se você ainda quiser comprar, você espera 24 horas. Se no dia seguinte a vontade continuar, aí você compra. Mas, geralmente, a vontade passa. Camila ficou em silêncio. Ela esperava algo mais complexo, algo mais científico, mais elaborado. A regra dos 3 respiros parecia simples demais. Parecia até bobo, como que respirar 3 vezes ia resolver o problema dela. Mas a senhora continuou. Eu sei que parece besteira. Eu também achei. Mas o problema não é o dinheiro, filha. O problema é o que a gente faz com a emoção. A gente compra para se sentir melhor, para aliviar a ansiedade, para se recompensar, para preencher um vazio. E enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar gastando. Porque a gente não está comprando coisas. A gente está comprando sensações. Aquelas palavras acertaram Camila em cheio. Ela nunca tinha pensado assim. Nunca tinha parado para perceber que toda vez que ela comprava algo, era depois de um dia ruim, ou de uma briga, ou de um momento de tédio, ou de cansaço. Ela comprava para se sentir um pouco menos pesada, um pouco menos triste, um pouco menos presa. Mas o alívio durava segundos. E a culpa ficava. A senhora se levantou do banco, ajeitou a bolsa no ombro e disse: Tenta. Só uma semana. Vê o que acontece. E se quiser conversar de novo, eu venho aqui na farmácia toda sexta. Pode me procurar. Meu nome é Sônia. Camila agradeceu. Disse o próprio nome. E viu a senhora se afastar devagar pela calçada. Quando chegou em casa naquela noite, Camila não conseguia parar de pensar na conversa. A regra dos 3 respiros. Será que funcionaria? Ela decidiu tentar. Não porque acreditava, mas porque não tinha mais nada a perder. Ela estava falida, estava quebrada, estava cansada de viver assim. Então, por que não? No sábado de manhã, Camila estava deitada na cama rolando o feed do Instagram. Apareceu um anúncio de uma bolsa. Linda. Exatamente o estilo que ela gostava. Estava em promoção, 50% de desconto. Só hoje. Ela clicou. Foi direto para a página de compra. Já ia colocar no carrinho quando lembrou. A regra dos 3 respiros. Ela parou, travou o dedo em cima da tela. Respirou fundo. Uma vez. 2 vezes. 3 vezes. Devagar. E aí, ela se perguntou: eu preciso dessa bolsa? Agora? Eu vou usar de verdade? Ou eu só quero porque está em promoção? A resposta veio rápido. Ela não precisava. Ela já tinha 3 bolsas em casa. Ela não ia usar. Ela só queria porque parecia uma oportunidade. Porque parecia que estava perdendo algo se não comprasse. Mas não estava. Ela fechou o aplicativo. E sentiu algo estranho. Não foi alívio. Foi desconforto. Porque a vontade ainda estava lá. A ansiedade ainda estava lá. Ela queria comprar. Queria sentir aquele gostinho de ter algo novo. Mas ela resistiu. Passou o dia pensando naquela bolsa. Será que devia ter comprado? Será que era besteira deixar passar uma promoção daquelas? A mente dela ficou inquieta. Mas ela não comprou. No domingo, quando acordou, a vontade tinha diminuído. Ela olhou de novo para o anúncio. A bolsa ainda estava lá. Mas agora, ela via diferente. Não parecia mais tão essencial. Não parecia mais tão urgente. Ela conseguiu. Pela primeira vez, ela conseguiu dizer não para um impulso. E aquilo foi enorme. Foi gigante. Porque ela percebeu que era possível, que ela tinha controle, que a vontade passava. Na segunda-feira, Camila voltou ao trabalho com uma energia diferente. Ela não tinha comprado a bolsa. Tinha resistido. E isso fez ela se sentir um pouco mais forte, um pouco mais no controle. Durante a semana, a mesma situação se repetiu várias vezes. Aparecia um anúncio. Ela sentia vontade. Parava. Respirava 3 vezes. Se perguntava se realmente precisava, e na maioria das vezes, a resposta era não. Ela não precisava. Mas teve um momento em que foi muito difícil. Foi na quarta-feira à noite. Camila tinha tido um dia horrível no trabalho. O chefe tinha sido grosseiro com ela na frente de todo mundo. Ela tinha voltado para casa com vontade de chorar, com vontade de sumir. E a primeira coisa que ela pensou foi: vou pedir uma comida boa. Vou me dar esse presente. Eu mereço. Ela pegou o celular, abriu o aplicativo de delivery e começou a montar o pedido. Um hambúrguer especial.
batata frita, milkshake, sobremesa. Dava quase R$ 80. Ela ia confirmar o pedido quando lembrou. A regra dos 3 respiros. Ela parou. Fechou o aplicativo. Respirou fundo. 1 vez. 2 vezes. 3 vezes. E perguntou: eu preciso disso? Eu vou me sentir melhor depois? Ou vou me sentir culpada? A verdade é que ela sabia a resposta. Ela sabia que ia comer, ia sentir um alívio momentâneo, e depois ia se sentir mal. Mal pela grana gasta, mal pela comida pesada, mal por ter cedido de novo, mas a vontade era forte, muito forte, porque ela estava triste, porque ela queria se consolar, porque comida sempre foi o jeito dela de lidar com emoções ruins. Camila ficou ali, segurando o celular, travando uma guerra interna. Comprar ou não comprar? Ceder ou resistir? A cabeça dela dizia uma coisa, o coração dizia outra. Foi difícil, muito difícil. Mas ela escolheu não comprar. Ela foi até a cozinha, fez um miojo simples, comeu na mesa da cozinha e chorou. Chorou porque estava triste. Chorou porque estava cansada. Chorou porque doía resistir, mas ela resistiu. E isso foi importante. Muito importante. Com o passar dos dias, Camila começou a perceber um padrão. Ela sempre tinha vontade de comprar alguma coisa quando estava se sentindo mal, quando estava entediada, quando estava sozinha, quando estava frustrada. A compra não era sobre o produto, era sobre a emoção. Era uma tentativa de preencher um vazio, de aliviar uma dor, de se sentir um pouco melhor. Mas nunca funcionava. Porque o vazio continuava lá. A dor continuava lá. E ainda vinha a culpa por ter gastado. Essa descoberta foi libertadora. Porque Camila entendeu que o problema não era ela ser fraca, não era ela ser descontrolada, era ela estar usando a ferramenta errada para lidar com as emoções. Ela estava tentando resolver tristeza com compras. E isso não funciona. Nunca funcionou. Nunca vai funcionar. No fim da primeira semana, Camila fez as contas. Ela tinha resistido a 7 impulsos de compra. Se tivesse cedido a todos, teria gastado R$ 420. R$ 420 que ficaram na conta. R$ 420 que ela não devia. Pela primeira vez em muito tempo, o saldo não tinha diminuído tanto. E aquilo foi emocionante. Porque era a prova de que funcionava. A regra boba dos 3 respiros estava funcionando. Na sexta seguinte, Camila voltou na farmácia no mesmo horário. Procurou pela senhora Sônia. E ela estava lá, comprando um remédio para a pressão. Quando viu Camila, sorriu. Perguntou como tinha sido. Camila contou tudo. Contou das dificuldades. Contou das vitórias. Contou de como estava percebendo os padrões. Sonia ouviu com atenção e disse: você está no caminho certo, filha. Agora é só continuar. Um dia de cada vez. Camila continuou. Semana após semana, mês após mês. E a transformação foi acontecendo devagar. No começo, era difícil. Muito difícil. Cada impulso bloqueado parecia uma batalha. Mas, com o tempo, foi ficando mais fácil. As vontades continuavam aparecendo. Mas ela já sabia reconhecer. Já sabia pausar. Já sabia perguntar. E na maioria das vezes, já sabia a resposta. Ela também começou a perceber outras coisas. Percebeu que passava menos tempo no celular, porque grande parte do tempo que ela ficava rolando o feed era justamente procurando coisas para comprar, procurando aquele alívio rápido que nunca durava. Sem isso, ela teve mais tempo. Tempo para ler, de verdade, os livros que já tinha comprado. Tempo para cozinhar, tempo para ligar para a mãe, tempo para ficar quieta, e descobriu que ficar quieta não era tão ruim quanto ela pensava. 3 meses depois de começar a aplicar a regra dos 3 respiros, Camila olhou para o extrato bancário e não acreditou no que viu. Ela tinha R$ 700 sobrando na conta. R$ 700. Ela nunca tinha terminado o mês com dinheiro sobrando. Sempre terminava zerada ou negativa. Mas ali estavam. R$ 700. Dinheiro de verdade. Dinheiro que ela não devia para ninguém. Dinheiro que era só dela. Camila sentou na cama e chorou. Mas dessa vez não era de tristeza. Era de alívio, de orgulho, de felicidade. Porque ela tinha conseguido. Ela tinha provado para si mesma que era capaz, que ela não era incompetente,
que ela não era perdida. Ela só estava usando a estratégia errada. E agora estava usando a certa. Com o passar dos meses, os resultados continuaram aparecendo. No quarto mês, ela conseguiu pagar todas as parcelas antigas que ainda estavam correndo. No quinto mês, conseguiu sair do cheque especial. No sexto mês, tinha R$ 1.200 guardados. R$ 1.200. Uma quantia que antes parecia impossível, mas mais importante que os números, foi a transformação emocional. Camila não se sentia mais aquela sensação constante de fracasso. Não se sentia mais culpada o tempo todo. Não se sentia mais inferior às colegas de trabalho. Ela se sentia no controle. Ela se sentia capaz. Ela se sentia forte. E isso mudou tudo. Mudou a forma como ela via a si mesma. Mudou a forma como ela encarava a vida. Mudou tudo. Um ano depois daquela conversa com a senhora Sônia no banco da farmácia, Camila tinha R$ 4.000 guardados. R$ 4.000. Ela nunca imaginou que conseguiria. E tudo por causa de uma regra simples. Uma regra que parecia boba. Que parecia fácil demais para funcionar. Mas funcionou, porque a regra não era sobre dinheiro. Era sobre consciência. Era sobre pausar. Era sobre se perguntar. Era sobre entender que a vontade de comprar passa e que a gente não precisa ceder a todo impulso que aparece. Camila continuou encontrando com Sônia de vez em quando. Elas viraram amigas. E Sônia contou que ela mesma tinha aprendido aquela regra de outra pessoa e que tinha passado para frente. E agora Camila também passou para frente. Ensinou para uma amiga que estava na mesma situação. E a amiga começou a aplicar. E também funcionou. Agora eu quero falar diretamente com você, que está assistindo a essa história. Talvez você esteja se reconhecendo na Camila. Talvez você também trabalhe muito e viva sem dinheiro. Talvez você também sinta aquela angústia no fim do mês. Aquela culpa. Aquela vergonha. Aquela sensação de que tem algo errado com você. Eu quero te dizer uma coisa muito importante. Não tem nada de errado com você. Você não é fraco. Você não é incompetente. Você não é descontrolado. Você só nunca aprendeu a lidar com os impulsos. Ninguém ensina isso na escola. Ninguém ensina isso em lugar nenhum. A gente cresce achando que precisa comprar para ser feliz, que precisa consumir para se sentir bem. E isso não é culpa sua. É o sistema, é a propaganda, é a cultura. Mas agora, você pode escolher diferente. Você pode começar hoje. Agora mesmo. Não precisa de aplicativo. Não precisa de planilha. Não precisa de curso. Você só precisa de uma coisa: consciência. Na próxima vez que sentir vontade de comprar algo que não seja essencial, para. Só para. Respira fundo 3 vezes, devagar. E se pergunta: eu realmente preciso disso agora? Vou usar de verdade? Ou estou só tentando preencher um vazio? E depois desses 3 respiros, espera 24 horas. Se no dia seguinte a vontade continuar, você compra. Mas eu aposto que na maioria das vezes, a vontade vai passar. Porque não era sobre o produto. Era sobre a emoção. E quando você conseguir resistir ao primeiro impulso, você vai sentir algo poderoso. Você vai sentir que tem controle, que você é capaz. E isso vai te dar força para resistir ao próximo. E ao próximo. E aos poucos, você vai perceber que o dinheiro começa a sobrar. Que o mês começa a fechar no positivo. Que você não está mais desesperado. E mais importante que isso, você vai perceber que você não precisa de tanta coisa. Que a felicidade não está nas compras. Que o alívio verdadeiro não vem de fora, vem de dentro. Vem de saber que você está no controle da sua própria vida. Eu sei que parece difícil. Eu sei que parece impossível. Principalmente se você está quebrado agora. Se você está devendo. Se você está desesperado. Mas é justamente por isso que você precisa tentar. Porque continuar fazendo do mesmo jeito vai te levar para o mesmo lugar. E você não quer ficar nesse lugar. Você merece mais. Você merece ter paz. Você merece ter estabilidade. Você merece ter controle sobre o seu dinheiro e sobre a sua vida. E olha, eu não estou dizendo que você nunca mais vai poder comprar nada. Não é sobre isso. É sobre comprar com consciência. É sobre escolher de verdade. É sobre diferenciar o que é necessidade do que é impulso. Porque quando você compra algo que realmente precisa, algo que realmente vai usar, algo que realmente faz sentido, você não sente culpa.
Você sente satisfação. Você sente que fez uma boa escolha. E é isso que a gente quer. Fazer boas escolhas. Não escolhas impulsivas que a gente se arrepende depois. Tem uma coisa também que é importante falar. Você vai falhar. Vai ter momentos que você vai ceder ao impulso. Que você não vai conseguir resistir. E tudo bem. Isso não significa que você fracassou. Isso só significa que você é humano. O importante é não desistir. É levantar. É recomeçar. É tentar de novo. Porque cada impulso que você resiste é uma vitória. E cada vitória te deixa mais forte para a próxima. Outra coisa. Você vai perceber que muita gente ao seu redor não vai entender. Vão achar estranho você não querer ir naquele happy hour carol. Vão achar esquisito você não comprar aquela roupa que está em promoção. Vão dizer que você está sendo mão de vaca, que está se privando, que está deixando de viver. Mas não é verdade. Você não está deixando de viver. Você está escolhendo viver de um jeito diferente, de um jeito mais consciente, de um jeito que te dá paz, em vez de ansiedade. E isso é mais valioso do que qualquer produto que você poderia comprar. E sabe qual é a melhor parte? Quando você consegue controlar os impulsos, quando você consegue ter dinheiro sobrando no fim do mês, você pode finalmente começar a fazer planos, pode começar a sonhar de verdade. Pode pensar em viajar, em trocar de carro, em fazer aquele curso, em ajudar a família, em ter segurança. E tudo isso se torna possível, não da noite para o dia, mas aos poucos, passo a passo, respiro a respiro. Eu quero te fazer um desafio. Tenta a regra dos 3 respiros por uma semana. Só uma semana. Sempre que sentir vontade de comprar algo não essencial, para, respira 3 vezes e se pergunta. Vê o que acontece. Vê quanto dinheiro você consegue economizar. Vê como você se sente. E depois volta aqui nos comentários e conta pra mim. Conta se funcionou. Conta se foi difícil. Conta se você percebeu os padrões, porque a sua história pode inspirar outra pessoa. Pode ser justamente o empurrão que alguém está precisando para começar. E se você chegou até aqui nesse vídeo, se você ouviu essa história inteira, é porque de alguma forma ela te tocou. É porque você se identificou. É porque você também quer mudar. Então, eu te peço uma coisa. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Porque eu vou continuar trazendo histórias assim. Histórias reais. Histórias de pessoas comuns. Que conseguiram transformar a vida delas. Através de mudanças simples. E você pode ser a próxima história. Você pode ser o próximo exemplo de que é possível. De que mudança real acontece. De que a gente pode escolher diferente. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Com aquele amigo que vive reclamando que o dinheiro não sobra. Com aquela prima que vive endividada. Com aquela colega de trabalho que parece sempre angustiada. Porque às vezes a gente só precisa de um empurrãozinho, de uma luz, de alguém dizendo que é possível. E esse vídeo pode ser isso para alguém. Lembra sempre. Mudanças grandes começam com decisões simples. Você não precisa revirar a vida inteira. Você não precisa fazer uma transformação radical. Você só precisa começar. E começar é mais fácil do que você imagina. É só parar, respirar e perguntar. 3 respiros. Uma escolha consciente. E aos poucos, tudo muda. Sua conta muda. Sua mente muda. Sua vida muda. E você descobre que sempre teve o poder. Só estava usando ele do jeito errado. Agora, você sabe o jeito certo. Agora é só aplicar. A regra dos 3 respiros está aí. Disponível. Gratuita, simples e poderosa. Use ela. Confie no processo. E vê a mágica acontecer.